Certa vez Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Amém? Você é amado, você é amada. É constrangedor o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, ele nos constrange. Porque o amor de Deus por nós vai muito além do nosso juízo de valores. Quando achamos que merecemos a morte, ele nos propõe a vida. Quando nós mesmos nos julgamos no inferno, ele fala: não, eu sou capaz de ir lá tirar você. Quando nós queremos nos autoflagelar, nos machucar para apresentar uma justificativa, ele diz: não precisa. Eu não te amo pelo que você faz para mim. Eu te amo pelo que você é. Você não precisa me mostrar méritos, resultados para que eu te ame. Eu te amo simplesmente por você ser você. Não existe uma conquista da paternidade de Deus, igreja. Ele já nos deu a paternidade dele. Existe uma rejeição, muitos rejeitam a paternidade dele. Mas nada que possamos fazer vai nos eleger filhos de Deus. Não existe uma votação no céu, umas urnas para os anjos colocarem as suas cédulas com seu nome dizendo: eu elejo ele seu filho de Deus. Não, ele é seu pai. E em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida em resgate das minhas ovelhas. E o começo desse texto, João capítulo 10, Jesus vem dizendo assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama o seu nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o nosso amado Jesus. Existia um costume nos pastores de ovelhas hebreus, e é um costume que existe ainda hoje, mas com tanto avanço tecnológico não é mais usado. Mas naquela época não existiam muitos recursos para se cuidar das ovelhas. E a ovelha, nós sabemos, é um animal muito disciplinado, dócil e ensinável. E o pastor das ovelhas, ele fazia o aprisco. O que era o aprisco? Era um semicirculado de pedras. Ele chegava na campina e pegava várias pedras e fazia um círculo onde caberiam as ovelhas ali dentro. Por quê? Para que as ovelhas ficassem protegidas do leão, ficassem protegidas da onça, ficassem protegidas do predador. Mas não tinha porta aquele aprisco, porque era uma coisa rústica. E o que o pastor fazia?
ele se deitava na porta. E ele apacentava as ovelhas o dia inteiro. Levava elas às águas tranquilas, águas suaves, né? Não muito correntes, para que elas pudessem beber. Levava elas aos pastos verdejantes, uma graminha verdinha, fresquinha, não seca, não com espinhos. E cuidava das ovelhas. Mas o pastor, ele não abandonava as ovelhas de noite. Ia para um hotel 5 estrelas, entrava num quarto com ar-condicionado e multicanal, e ele dormia, e no outro dia ia pegar no batente de novo. Entendam as ilustrações? Ele dormia com as suas ovelhas. Ele vinha com seu cajado, as ovelhas vinham atrás. Ele parava na porta do aprisco, elas entravam para o aprisco, e ele se deitava na porta do aprisco. E quando ele se deitava, todas as ovelhas deitavam simultaneamente, porque a ovelha sabe que quando o seu pastor está deitado na sua porta, ela vai poder entrar, sair e achar pastagens e, sobretudo, ser protegida. E Jesus pega esta ilustração, falando com o povo ali de Jerusalém e das circunvizinhanças, e ele começa dizendo: olha, o que não é pastor, ele vem por cima de quê? Das pedras que o pastor amontoa. E ele tenta invadir o aprisco, mas as ovelhas não ouvem a sua voz. Elas só ouvem a voz daquele que entra pela porta. E eles não entenderam. E aí Jesus disse assim: eu vou intensificar esse discurso. Muitas vezes Jesus diz para mim e para você: ei, eu te amo. E nós não conseguimos entender. Muitas vezes Jesus diz para mim e para você: ei, eu cuido de você. Eu posso sustentar a sua casa, eu posso sustentar a sua família, eu posso te levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E nós ficamos a nossa vida no medo, na pressão e na opressão da perda. Porque no fundo, temos dúvidas se Deus vai fazer tudo isso por nós. E aí Jesus intensifica o discurso e ele diz: ei, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que vem após mim, atrás de mim, ele entra e sai e ele acha pastagens. Porque o Senhor Jesus não abandona a sua vida na confusão. O Senhor Jesus não abandona a sua vida à deriva. O Senhor Jesus não te deixa sozinho na madrugada, na campina, no frio, no medo e na opressão dos predadores. Jesus cuida de você. Você pode dizer um glória a Deus mais forte? De madrugada, enquanto você está dormindo, Ele está do seu lado, forte, poderoso, potente, capaz de te livrar das astutas ciladas do diabo. Quando você está no seu dia a dia, no frenesi da nossa sociedade pós-moderna, globalizada e alocada nas selvas de pedras, Ele está do seu lado, dizendo para você: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos entrar nesse ambiente de amor, irmãos. Nós precisamos entrar nesse ambiente de cuidado de Deus. Nós precisamos ser apacentados por Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós somos filhos e filhas de Deus. Deus está querendo apacentar a sua vida. Deus não está preocupado com o seu racionalismo. Deus não está preocupado com a velocidade com que você faz as coisas. Deus não está preocupado com a força humana do seu braço que você tem para resolver os seus problemas. Ele sabe que sozinho você não pode. Ele sabe que sozinho você não vai conseguir. Ele sabe que sozinho a sua vida será uma somatória de frustrações, angústias, tristezas, mazelas. E até as alegrias momentâneas do homem sem Deus se tornam muito rapidamente tristezas na sua vida. Porque sozinhos nós não conseguimos. E a primeira proposta que Deus teve quando Ele criou a mim e a você foi relacionamento. Lá no Éden, todos os dias na viração, 5:30, 6 horas da tarde, Deus vinha conversar com Adão. E às vezes eu fico me perguntando: o que será que o Senhor conversava com Adão? Nós não temos como medir cronologicamente quanto tempo Adão viveu até que foi expulso do jardim.
Porque só aí Deus começou a revelar essa coisa de cronologia para a humanidade. Até então, estava escondido nele, porque para Deus, um dia são como? E 1000 anos é como um dia. Então nós nunca vamos saber se os 7 dias da criação da terra foram 7 dias de 24 horas ou foram 7.000 anos, por exemplo. Até aí está com Deus. O dia que a gente chegar no céu, nós poderemos bater um papo com o Senhor e perguntá-lo. Isso e mais tantas outras coisas, né, que nós não vamos saber. Mas até então, nós não sabemos. Mas a palavra de Deus diz que todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Você já conversou com Adão? Com Deus, perdão. Você já conversou com Deus? Você já foi Adão para Deus? A proposta que Deus tinha para Adão é a mesma proposta que Ele tem para você. Muitas vezes nós fazemos orações formatadas. Muitas vezes nós fazemos orações copiadas. Muitas vezes nós fazemos orações politicamente corretas. E nem ao menos o nome dos nossos problemas nós citamos para Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com dor no calo e falamos: ó digníssimo Rei do Universo, existe algo no meu dedinho. Nem posso dizer dedinho com o Senhor. Nesse dedo que está alocado à direita do meu pé, que dói, incessante. Para com isso. Pai, meu calo está doendo. Deus quer relacionar-se com você. Muitas vezes nós não conseguimos orar muito tempo porque não temos assunto com Deus. Mas qual é o assunto com Deus? Qual era o assunto de Deus com Adão? Sei lá, Senhor, vi aquele bicho do pescoço grande e dei o nome dele de girafa. Por que girafa, meu filho? Ah, Deus, porque gira, não sei, eu achei e resolvi. E aquele da tromba, eu dei o nome de elefante. Estou brincando, né? Mas qual era o assunto de Deus com Adão? Qual é o assunto do pastor com as ovelhas? Ele está ali. Quando eu era pequeno, eu tenho 2 irmãos maiores. Hoje são menores, na época maiores. Hoje são menores. E tem até uma sobrinha minha lá em São João del Rei, Minas, vendo aí. Deus te abençoe na internet. E eu só dormia depois que os meus irmãos chegavam, porque eu não confiava no escuro. E o quarto da minha mãe, do meu pai, do meu quarto, na madrugada, para uma criança de 6 anos, parecia a distância intransponível do Oceano Atlântico. Eu falava: vou lá no papai, nada. Enquanto meus irmãos não chegavam, eu não dormia. Mas aí quando meus irmãos começaram a estudar de noite, chegavam meia-noite, 1h da manhã, comecei a entrar na prova, porque eu esperava eles chegarem. O simples fato deles estarem deitados do meu lado me dava segurança. E até que um dia eu cresci e perdi o medo. Mas quantos medos nós temos na nossa vida? Porque nós não temos a certeza de que tem alguém do nosso lado para nos proteger no momento da nossa fragilidade. Porque quando você está dormindo, você está vulnerável. Mas Jesus disse: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Quando você se deita, eu me deito do seu lado e o mal não te toca. Pode levantar Satanás e a escola toda de demônios. Eu paro o inferno. É por isso que Davi dormia no meio da campina. Davi ficou olhando as ovelhas do seu pai tanto tempo, que o pai dele se esqueceu que tinha um filho. E Davi escreveu: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. E o que tinha naquela campina? Eu sei que um dia Davi lutou com o leão. Eu sei que um dia Davi lutou com o urso. Vamos refletir. Leão é animal de savana. Urso é animal de mata fechada. Via de regra, onde tem leão não tem urso. Pela lei da biologia e da ciência, eles não compactuam do mesmo habitat, porque se alimentam de coisas diferentes, temperatura diferente. Mas onde Davi estava, o negócio era tão intenso, o barulho era tão forte da guerra, que tinha leão e tinha urso. E aí você olha para a sua vida e fala: Deus, para todo lado na minha vida tem problema.
Esse problema não compactua com esse, mas eu tenho os dois. Daqui a pouco vem um Golias. E quando o Golias chegar, você fala: você é fichinha, grandão. Eu estou acostumado a lidar com um problema pior do que você. Porque você tem a segurança do bom pastor do seu lado. E quando você acordar, o leão está destroçado do seu lado. Essa é a perspectiva daqueles que caminham com Jesus. Você tem que confiar a sua vida a Ele. Você não pode andar no desespero. Você tem que deitar a sua cabeça no travesseiro e não ficar perturbado pelo grito das dívidas, pelo som barulhento da enfermidade, pelo alvoroço do parente que está nas drogas, que está com ódio de você, pelo problema. Ei! Se Ele não for capaz de solucionar a sua vida, o que mais é? Se Ele não for capaz de pagar as suas dívidas, o que é? Se Ele não for capaz de curar as suas enfermidades, o que é? Quem é? Se Ele não for capaz de realizar os seus sonhos, qual o poderio monetário bélico é? Ele é o Senhor da terra, do céu, dos mares. O nome dEle é Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda, recebe. Jesus, Salvador, poderoso, Rei do universo, Senhor da nossa vida. Ele se importa com você. Ele se preocupa com você. Ele quer conversar com você. Eu não sei a pauta do assunto de Adão com Deus, mas eu sei que Adão colocou nome nos animais, nas plantas. Eu sei que Adão foi o precursor das sociedades humanas. Eu sei que Adão, mesmo fora do jardim, ele conseguiu resolver todos os seus problemas e morreu com quase 1000 anos em paz. E eu tenho certeza que chegar no céu, eu vou chamar ele no cantinho e falar: Adão, o que você fez, cara? Ele vai virar para mim e falar: Ronei, devolve essa mente para a terra, porque aqui no céu ela não pode entrar. Desculpa, essa pergunta eu não posso fazer. Vai embora, mente humana! Ele está com o Pai. Muitas vezes nós ficamos atados em problemas tão grandes, simplesmente porque não paramos e perguntamos a Jesus: o que eu faço nessa situação? Deixe Jesus te apacentar, meu irmão. Deixe Jesus cuidar de você, minha irmã. Deixe Ele resolver os conflitos dessa alma que não consegue silenciar-se. Deixe Ele tranquilizar as suas emoções. Deixe Ele controlar os seus pensamentos e aliviar aquela dor que não se expressa no físico, mas que leva muitos ao suicídio. Deixe Ele controlar os seus pensamentos. Converse com Jesus e dê palavras certas às situações que você vive. Conte para Jesus tudo o que se passa com você. Confie que Ele está do seu lado e você vai ter uma vida acima da mediocridade. Porque quando começamos a andar com Jesus e desenvolvemos esse nível de relacionamento com Ele, tudo muda diante de nós. E nós começamos a ser mal entendidos pelos carnais, porque nós começamos a não ver mais os problemas que a maioria vê. Jesus está chamando o Brasil para ser apacentado por Ele. Jesus está gritando a altos pulmões: Brasil, eu estou vindo para você. E nós somos, a maioria de nós aqui somos todos brasileiros. E não só por isso, mas muito especificamente por isso, nesse tempo profético que o Brasil vive, nós não podemos perder as portas do avivamento. Um dia eu estava em uma reunião conversando com umas missionárias colombianas, chilenas, equatorianas, e elas disseram assim para uma grande turma de pastores que estavam ali, mulheres ousadas: se o Brasil não sentar na mesa do avivamento, nós nos sentaremos, porque nós estamos nos pés da mesa. Olha o que as missionárias disseram: nós estamos nos pés da mesa do avivamento brasileiro, comendo as migalhas que caem. Mas nós percebemos andando pelo Brasil que muitos dos brasileiros não estão assentando na mesa que está posta.
e é uma verdade. Poucas semanas atrás, a missionária Red Baker, lá nos Estados Unidos, estava num culto. E uma irmã, está no YouTube esse vídeo impactante. Uma irmã foi tomada em profecia. O filho dela foi curado de uma forma muito radical. E ela chega no altar e começa a profetizar para aquele povo que está ali. E o pastor chama ela para falar do filho. E de repente ela é tomada em profecia. E a missionária Red Baker está do lado ali, participando daquele momento. E ela começa a falar: eis que venho com juízo sobre a terra. Eis que vou vir com juízo nas casas de leis. Eis que vou limpar a corrupção da terra. E de repente ela para e começa a gritar: Brasil, 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 estou vindo em sua direção. É um tempo profético, igreja. Jesus quer amigos aqui. Jesus quer amigas aqui. Você quer ser amigo de Deus? Você quer abrir mão de todos os prazeres pequenos da carne para andar de braços dados com a glória do Espírito? Você quer abandonar suas fraquezas para andar no caminho da força? Você quer dizer alguns nãos pequenininhos para receber o sim da eternidade? Aliancie-se com Jesus. Aleluia! Há esperança para nós. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que pode dizer para o monte: sai da minha frente que eu estou passando. E não é monte ilusório, não. Tem monte mesmo. Joga ele no chão. Vamos para o livro de Sofonias, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler na minha tradução aqui, porque na minha tradução tem uma palavra muito peculiar para nós, que tem o mesmo sentido do texto que está ali no Data Show, que fala da borda do mar. Aleluia, aleluia. Tem esperança para você, querido, querida. Tem esperança, tem jeito para a sua vida. Tem solução para você. Tem solução para a sua vida. Tem solução para a minha vida. Se você entrou nessa casa nessa noite dizendo: não tem mais jeito para mim, tem uma pessoa que está dizendo para você aqui hoje: quer ser meu amigo? Quer conversar comigo todo dia? Eu estou disposto e disponível a cuidar da sua vida. 2, 6 e 7, Sofonias, diz assim: o litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Interessante, né? Nós somos o povo do litoral. E é interessante que essa revelação profética estava direcionada à tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo de Davi. E a tribo de Davi é a tribo de Jesus. Só que a profecia sobre essa palavra contextual aqui, ela diz o seguinte: que esse lugar de pastagens com refúgios para os currais e para os rebanhos, nesse lugar o Senhor vai atentar para aqueles que são dele e vai mudar a sua sorte. Deus já preparou a solução da sua vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Você está vagando na sua vida profissional há anos e anos e anos, e sempre fecha num déficit maior do que a sua entrada, sempre deve mais do que você recebe. E você às vezes diz assim: a minha vida não sai disso. Ou você está num problema, num conflito psicológico interior, que você não consegue passar disso.
sempre sofrendo com os mesmos problemas. Ou você dentro do seu casamento tem um problema que nunca soluciona, maqueia, mas está sempre aquele mesmo buraco levando suas forças. E quantas situações de sequidão eu podia dizer aqui, inúmeras. O seu ministério nunca vai para frente, os seus sonhos nunca se realizam, e tantas coisas. Todo ser humano tem na sua vida uma terra seca. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, o bom pastor que deu a vida por você já tem as pastagens prontas na terra do litoral. Eu vou repetir: o bom pastor que deu a vida por você já tem as pastagens prontas na terra do litoral. Terra de águas, terra de prosperidade, terra de paz, terra de bonança, terra de triunfo, terra de alegria. Todas as terras são boas, irmãos, mas existem algumas peculiaridades na terra do litoral. E para mim é muito fácil falar disso. Eu sou menino mineiro, nascido em Belo Horizonte. Para mim, Morro do Moreno é fichinha. Eu sou acostumado com pirambeira. Carro com lona de freio gasto em Belo Horizonte bate, porque não para nas descidas. Mas a minha terra é maravilhosa, eu amo minha terra. Mas eu estava caminhando ali com as minhas filhas ontem, no calçadão, e eu chorei. Os mineiros vão me entender. A brisa bateu no meu rosto, as minhas filhas pedalando na bicicleta em disparada, aquele azul do mar, o som das águas. Eu falei, meu Deus, eu não mereço. Olha essas meninas. Onde eu na minha infância ia pensar ter uma coisa dessa na minha vida? Ia eu andar de bicicleta na beira da Lagoa da Pampulha. Glória a Deus pela Pampulha. Mas não queira sentir o cheirinho que vem. É a realidade. A terra do litoral tem algumas peculiaridades. Tem brisa, tem água de coco, tem sol para queimar a cor da pele, tem um marzão geladinho para dar uma nadada. Não é à toa que as sociedades humanas começaram nas beiras dos litorais. Por quê? Os conquistadores só foram administrando os interiores dos continentes quando eles conseguiram provisão de vida. E onde tem provisão de vida? Onde tem água. Olhe para as maiores cidades do mundo e você vai ver um rio passando no meio delas. São Paulo, Tietê. Paris, esqueci o nome, mas tem. Como é que é? Ah, vocês estão bons, hein, de Europa. Sena. Vai pensando nas cidades aí. Você vai sempre... Hoje você não vai ver mais um rio, porque o asfalto já passou por cima, né? Mas água começa a sociedade porque traz provisão de vida. E Deus não está falando isso aqui para desperdiçar vocabulário. Ele diz que na terra do litoral tem pastagens para os pastores e aprisco para as ovelhas. Porque todos são filhos de Deus. Eu e vocês precisamos do maravilhoso Jesus. E ele diz: Deus atentará para eles e mudará a sua vida. Vamos para Lucas, capítulo 8, versículo 40. Aqui, Jesus, ele concretiza essa profecia maravilhosa. E numa situação da maior sequidão que qualquer ser humano pode viver, a morte de um filho. Sofonias diz que ele preparou a pastagem e mudará a sua vida. Aleluia. Versículo 40 do capítulo 8 de Lucas. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, e era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertaram. Certa mulher que havia 12 anos via sofrendo de uma hemorragia
e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tem um detalhe aqui antes de nós concluirmos esse episódio. Jesus não podia chamar aquela mulher de filha. Jesus tinha aqui não mais que 32 anos. E para que um mestre em Israel chamasse outro judeu de filho, ele tinha que ter mais de 50 anos. Maior idade de ancianato, idade de maturidade. Jesus era um menino diante dos anciãos judeus. E ele vira para aquela mulher, após curá-la daquela hemorragia de 12 anos, e chama ela de filha. Sabe por quê? O amor de pai no coração de Jesus quebra qualquer protocolo que esteja ao seu redor. E ele sabia que quando ele chamasse ela de filha, os anciões poderiam gritar a plenos pulmões: menino, quem é você para chamá-la de filha? Olhe lá se não gritaram. A Bíblia deve não ter colocado isso aqui, mas se tinham anciãos ali, com certeza tinham, porque Jairo, o chefe da sinagoga, tinha vindo e se prostrado aos pés de Jesus antes da mulher chegar. Para um chefe da sinagoga se prostrar aos pés de Jesus seria o maior problema em Jerusalém. Porque Jesus era um anarquista, um bagunceiro, digno de cruz. Como que um chefe de sinagoga vem e se prostram? Do lado de Jairo devia estar toda a corja dos outros chefes de sinagoga, pensando como iam esfolar Jairo por se prostrar aos pés de Jesus. Estão entendendo? Mas Jairo era filho e a mulher era filha. E Jesus não importou para o contexto, ele chamou ela de filha. Você pode estar cercado de demônios, principados, potestades, macumbeiros, satanistas, oferendas, ataques, vocabulários, violência física, pode estar cercado de tudo, pode estar dentro de uma cela de prisão. Se você falar Jesus, ele arranca tudo. Meu filho está me chamando, vem! E ele salva a sua vida. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Quando ele escuta o bradar sincero: Pai, meu Pai, sincero, Jesus manda o mundo parar. Ele para tudo e ele vem a seu favor. E o Salmo 18 da vinda foi mais intenso. Ele disse: Senhor, sai fumaça das suas narinas, a lua se transforma em sangue. Ele quebra tudo, mas ele tira você de lá. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. E quando ele terminou de falar isso, falava ele ainda, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, mal educada ainda essa pessoa, porque Jesus ainda estava falando, ela entrou cortando. Tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Muitas vezes a voz do inferno na sua cabeça fica falando: suja, pecador, para de incomodar Jesus, para com esse negócio de vir na igreja, se afunda no boteco, na cerveja, na cachaça, na cocaína, imundo, já morreu, não tem mais jeito para você. A voz dessa pessoa: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Jesus te diz assim: não temas, crê somente, vou mudar a sua vida hoje.
Quem crê, diga bem forte, aleluia! Glória a Deus, Ele está ouvindo. Não temas. Ele não se impede para atender o filho. Às vezes, nós que somos pais, eu tenho 2 filhos só, já é uma tribulação, imagino quem tem mais. Pai para todo lado. Às vezes a gente quer atender um, o outro está gritando ali, meu Deus do céu. Jesus administrou bem a situação. Jairo, minha filha está morrendo, vamos Jesus. Jesus, não, eu vou. De repente, a mulher puxa ele, de mim saiu virtude, peraí. E a filha está morrendo, não tem problema não, calma. Morreu, tudo bem, eu faço viver de novo. Jesus, a empresa faliu, foi à bancarrota, decretaram falência. Deixa vir penhorar os bens, eu te dou outra. Esquenta a cabeça não. Para Jesus o fim nunca é o fim. Jesus morreu, não tem problema não, eu faço viver de novo. Jesus acabou, faliu, não tem problema não, eu faço. Eu sou seu pai, você esqueceu disso? E aí Jesus falou com Jairo: não temas, crê somente. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Sabe aquele consolo que alguém bate no seu ombro e fala assim: chora não. Mas é difícil, porque você até recebe aquele não chora não, mas aquela pessoa não pode fazer nada. E às vezes esse consolo se torna uma linha de opressão. Mas Jesus é diferente. Jesus pode falar: não chora não. A menina estava morta, vocês vão entender por que ela estava morta, e Jesus já sabia. Jesus mente? Negativo. Jesus vê como nós não vemos. Jesus pegou Jairo: chora não. Sabia que Jesus sente dor quando ele te vê chorar? Sabia disso? Tem gente que acha que não. Acha que Deus é um insensível. Acha que Deus é um programa de computador, uma super máquina de poder. Super máquina de poder é aquele seriado que tem lá na televisão, a super máquina, né? O Kit. Kit é insensível. É a super máquina. É um negócio, seriado de televisão, tem um carro que é uma super máquina, coisa antiga. Mas alguns conhecem. Deus, ele tem sentimento. Quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro, Marta e Maria estavam chorando pelo irmão, Jesus chorou. Jesus chorou pela morte do amigo. Jesus chorou pela dor das irmãs. Jesus chegou para Jairo, o chefão da sinagoga, e disse: chora não. Sabe por quê? Às vezes a gente cresce e esquece que aqui dentro tem um coração. E a gente vai ficando mais avançado em idade e vai ficando turrão. Acho que não pode chorar mais. Acho que não pode ter sentimento mais. Sentimento é coisa para menina, adolescente. Não. Todos nós somos filhos de Deus. Do mais novo ao mais velho nessa reunião, todos nós somos filhos de Deus. Do que tem mais dinheiro ao que não tem nenhum dinheiro, todos nós somos filhos de Deus. Do mais ilustre aos olhos humanos, ao menos ilustre dos olhos humanos, porque aos olhos de Deus somos todos ilustres. Somos filhos de Deus. Eu nunca vou deixar de chorar nos braços do meu Jesus. O problema do ser humano é quando ele para de chorar sozinho. Mas quando ele é acalentado pelo Espírito Santo, ele vê que as suas lágrimas, elas cedem ao regozijo de consolo nos braços do Pai. E quando Jesus falou com Jairo: não chora não, Jairo acredita que pode ter chorado mais, porém o choro mudou o significado. Sabe como? Sabe quando você está com um problemão, você está chorando, e a solução vem, você chora mais, mas o choro mudou o significado? Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Deus é o Deus que vira situações onde nós imaginamos que Ele não pode virar. Deus é o Deus que nos surpreende
onde nós imaginamos que Ele não pode nos surpreender. Ele é Deus que tudo faz. Falou: Jairo, não chora. Ela não está morta. E riram, porque sabiam que estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito. Essa frase, ela garante que a menina estava morta. Porque o espírito é o fôlego de vida. E a palavra exata aqui é: voltou-lhe ruar. Ruar é a mesma palavra usada em Gênesis 1, quando diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. A palavra é ruar, é a mesma usada aqui. E a ausência de ruar é igual a morte. Por isso ela estava morta. Mas Jesus falou que ela dormia, sabe por quê? Jesus via o físico e via o espiritual ao mesmo tempo. Ei, quero te apresentar, esse é seu pai. Vamos aplaudir Ele. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Um dia desse, em uma conversa com uma pessoa muito querida, que estava numa situação muito difícil, e ali no processo de aconselhamento, a vida daquela pessoa retornou a ela. E ela virou para mim e falou: pastor, não posso acreditar que Deus é tão bom. Eu quero me punir pelo menos um pouquinho. Eu não posso aceitar que eu estou sendo abençoada tendo feito o que eu fiz. Eu falei assim: só Deus conhece o seu coração. E o seu coração está sincero diante dele. Não tem por que ele te cozinhar. Ele te cozinha quando tem dureza. Mas quando tem arrependimento sincero, ele não precisa da sua punição. Pula de abraço na sua bênção. Jesus quer te fazer voltar a viver. Você deixou de viver pelos problemas da vida. Você está levantando e dormindo sem graça e sem sabor, sem cor. Olha para o marzão azul da Praia da Costa e vê um chão de concreto cinza. Hoje Ele vai te mostrar que a água é azul, viu? Hoje Ele vai te mostrar que os passarinhos cantam, viu? Hoje Ele vai te mostrar que tem maçãs nos pomares, viu? Pode voltar a sonhar, porque você tem direito de ser feliz. Ah, Jesus. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. O que o texto de Sofonias falou, que diz que tem nas terras do litoral currais com pasto. Jesus falou: dá-lhe de comer. Jesus não gosta de ver sua ovelhinha com fome. A menina tinha morrido, aquele espírito saiu, voltou, aquele corpo foi levado a um estresse. Jesus diz: dá-lhe de comer. Ela está com fome. E deram de comer a menina. Sabe por quê? Comida fala de força para continuar. Comida fala de renovo. Comida fala de começo. Quando a gente está com aquela fome doída, que você come, ainda que seja igual diz o Arnum, um pastelzinho de rodoviária, pouca carne e muito óleo, você não dá uma renovada? É ou não é, igreja? Aquela fome que está te consumindo. Você está sentindo que vai entrar em inanição. Quando você come, seja o que for, volta a força. Jesus quer trazer força em você. Se você entrou aqui hoje sem força, Ele está soprando. Coma, minha ovelhinha. Eu sou o seu pastor que deito do seu lado. Cuido de você de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Fabrício. Jairo começou essa história como chefão da sinagoga e termina como pai da menina, maravilhado. Para Jesus não tem título, não tem tamanho, não tem poder humano ou a falta dele.
somos todos filhos. Amém? E o Pai ficou maravilhado aos pés de Jesus, porque Jesus é amor. Ele ama você do jeitinho que você é. E o que Ele tem que consertar, os parafusos dessa cabecinha que estão frouxos, Ele tem a chave de fenda certinha para apertar, um por um. Ele põe a sua vida no eixo. E aí Ele tem o prazer de dizer: eu levanto aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Eu levanto o pobre do pó, e desde o montulho ergo o necessitado, falo: esse é o meu filho. Príncipes, liberem uma cadeira para ele, e você se assenta lá. Deus é seu Pai. Os filhos e filhas de Jesus, fiquem de pé e vamos clamar o nome dele em adoração. Aplauda o Senhor. Aplauda, 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 aplauda. E adoremos, 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 adoremos.